no capítulo 16, versos 24 e 25. E hoje leremos até o verso 27. Então disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós temos visto nas últimas 3 quartas-feiras o significado desse convite de Jesus específico a que nós nos tornemos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E você encontra o acréscimo em Marcos 8 e Lucas 9, da declaração da cotidianidade desse chamado, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ficamos 2 quartas-feiras falando sobre o si mesmo, sobre o significado do si mesmo, negue-se a si mesmo, e iniciamos na quarta-feira passada falando sobre o significado de tomar a cruz, de que não é apenas um convite negativo para negação do si mesmo, do self, que não é o self junguiano, é o self conforme o conteúdo do Evangelho, ainda que ele tenha como realidade descritiva do Evangelho algo a dizer à categoria, ao conceito de self segundo Jung, porque na realidade, quando Jung determinou que o self era o elemento central de convergência e de distribuição de organização psíquica, ele estava lidando apenas com o psíquico, porque toda a psicologia trabalha com o homo psíquicos, e não com o homo pneumáticos, como a gente também já viu aqui. Trabalha com o homem almático, não trabalha com o homem espiritual. Supostamente o homem espiritual necessitaria muito pouco ou quase nada do trabalho de natureza psicológica infantil que muitas vezes a psicologia propõe em relação ao que seja o espigão da penetração da consciência do Evangelho em alguém que já foi ferido por uma consciência mais profunda no espírito e que já deixou de viver apenas de camadas de pulsões da própria alma. Do ponto de vista do que eu tenho emitido aqui como conceito sobre o si mesmo, como um self descrito no Novo Testamento, eu poderia dizer que o si mesmo é o véu. Na linguagem de Paulo, é aquela camada que acaba sendo a camada pela qual a gente fica enxergando as coisas a partir de distorções, fantasias, e distorções e fantasias que se voltam sobre nós mesmos, modelando-nos conforme a percepção dessas distorções e dessas fantasias, que são alimentadas, como eu já disse, desde elementos de natureza já atávica e congênita e genética, algumas delas,
Porque o meu gene, o meu DNA, por mais profundo que seja em determinações, ainda não é meu eu e não sou eu. Eu transcendo o meu DNA, eu transcendo o meu genoma. Existe um plus em mim que choca o meu próprio DNA e o de qualquer um. Esse véu, essa construção, que frequentemente fica distorcida e se alimenta de percepções equivocadas que acabam se voltando sobre nós mesmos e nos modelando conforme a fantasia, a distorção, e que, portanto, ainda não é o eu. Ela também se alimenta de todos os elementos traumáticos da existência, ou dos elementos bons, aquilo que signifique absorção de amor, é sempre incorporado na dimensão mais profunda no ser como espírito. Agora, em geral, aquilo que significa apenas emoção midiática ou que signifique trauma, se aloja e se instala com um poder enorme na dimensão dessa camada da alma. E aí vai incorporando valor de distorção e de impressão ao que a gente pensa chamar eu e de que a gente pensa seja eu em nós. Isso também se alimenta do curso deste mundo, desse volume inteiro de trocas de impressões e de imposições e de ações e induções subliminares e de toda sorte de seduções para a mente, de estímulos, no sentido de que a gente se torne alguém pela via do coisa alguma, do abraço a um holograma de uma idealização fetichizada do que deveria ser uma pessoa inteira no mundo atual. Aí a gente tenta viver essa coisa que não sou eu. Mais do que isso, esse self que não sou eu, esse si mesmo que Jesus disse que tem que ser negado, que tem que morrer mesmo, também é alimentado por principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, é alimentado pelo príncipe da potestade do ar, que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que acabam se tornando aqueles que obedecem ao curso deste mundo, que obedecem apenas ao fluxo de alma e que vão ficando cada vez mais encalacrados num processo escravizante que no fim eles chamam de eu, meu mundo, minha coisa, minha mente, meu futuro, meu interesse, meu orgulho, minha dignidade, minha reputação, meu nome, meu, que não é nada a não ser sua fantasia, sua carteira de desidentificação existencial. Isso é o self. Tem que morrer, para que vá surgindo um eu. Agora, esse eu, segundo Deus, só nasce da morte do si mesmo. Esse eu, segundo Deus, só nasce da decisão de tomar a cruz, que demanda numa vontade intensamente dupla. Uma é de querer para negar. É a vontade exercida sobre a pulsão do engano. E é a vontade que não tem medo de desembrulhar esse pacote inteiro de eu fantasiado, que é o si mesmo, e não tem medo do que vai sobrar. Porque se não sobrar nada, você não perdeu nada. Porque o que constituía isto não era mais do que nada e do que bolha. Mas tem que haver essa coragem. E aí, tem que haver uma outra, como eu disse, uma disposição intensamente dupla. A outra é a coragem de tomar a cruz. E eu já falei aqui sobre os significados desse tomar a cruz e nós temos muito que falar ainda. Eu falei do tomar a cruz
como decisão consciente de crer e assumir que Jesus morreu não só pelos nossos pecados, mas morreu por quem eu sou. Morreu pelo meu pecado essencial, morreu por causa da minha rachadura básica, morreu por causa da minha psicose básica, morreu por causa da minha esquizofrenia mais aguda e latente, morreu porque eu brigo comigo e eu fico sem saber quem sou eu e grito, desgraçado homem que sou, por causa do engano do self. Quem me livrará do corpo desse engano, dessa morte? Quem me livrará dessa conjunção de conflitos? E o que se ouve é graças a Deus por Jesus Cristo, pela cruz. E é aí que começa o tomar da cruz. E quando a gente toma com essa consciência de não ter mais justiça própria, que é o self, o self é a justiça própria, é a autoconstrução, é a autofantasia. Quando essa justiça própria acabou e foi renunciada, e você diz, eu morri com Cristo, porque se eu não morrer com Cristo não há vida para mim, de modo que em Cristo morre toda a minha presunção, a minha vaidade de ser, morre todas as minhas filosofias de um eu melhor, morre tudo. Para que da cruz nasça um eu conforme Deus. Porque eu terei que ter a coragem e o querer de dizer, eu nego a mim mesmo, e esse é um processo constante de outono, sem fim, para o qual não há férias, ao mesmo tempo em que eu tomo a cruz, que também é um processo sem fim, para o qual não há férias. É um modo de ser, dia a dia. É a inclusão desses dois mecanismos, não como uma mecânica, mas como mecanismo no sentido de algo que rode como um software de consciência permanente em nós. Dia a dia eu me desembrulho, dia a dia eu tenho que ver quais são as tentativas de reinvenção do si mesmo em mim, sutis, mascaradas, renitentes, intensas, não desistentes, perseverantes como a tentativa da morte de fazer matar e morrer. E de outro lado, tem que haver o mesmo querer e a mesma disposição no tomar a cruz, que passa todo dia pelo benefício de retomar a desilusão a meu respeito e saber que sozinho eu sou apenas o homem que diz, desgraçado homem que sou. Quem me livra do corpo dessa morte é aquele que levou sobre si todas as minhas iniquidades e as minhas dores levou sobre si, ainda que no meu engano do self, do si mesmo, eu o reputasse por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque é assim que o self interpreta alguém que se entrega como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. E hoje que eu entendi, o castigo que me traz a paz é aquele que estava sobre ele, e é pelas suas pisaduras que eu sou sarado. Essa é a compreensão essencial do discípulo no tomar dessa cruz. Mas aí eu disse semana passada que a cruz do discípulo, fora essa dimensão de extensão salvadora de graça, que procede de Jesus para conosco, e as bilhões e trilhões e quaquilhões de outras implicações de natureza essencial que vão da criação das partículas mais imperceptíveis a qualquer que seja o mundo e dimensão, porque a cruz e o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação de qualquer coisa, porque é da cruz que procede a criação, fora tudo que é para além de nós, porque é infinito sobre a cruz. Quando Jesus diz, tome meu discípulo a sua cruz, ele não estava falando do karma pessoal de qualquer um, e de cada um. Ele estava falando era de um projeto de existência, de um caminho consciente, de uma jornada, de uma peregrinação que tem que ser marcada
pela cruz. E aí eu disse a vocês que a maneira mais simples de nós entendermos isso seria olharmos aquelas declarações que Jesus fez enquanto estava na cruz. Porque são as declarações do crucificado, as declarações do que estava levando a sua cruz, que é minha e era dele, porque foi ele que levou a minha e a de todos nós na dele, para nos ensinar o significado da nossa. E aí eu falei que o primeiro significado, se alguém quer ser discípulo, se alguém quer tomar a cruz, o primeiro significado é aprender a perdoar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sem perdão, ninguém se torna discípulo de Jesus. Não existe meio, nem malabarismo, nem 1000 batismos, nem 300 correntes, nem qualquer que seja a tentativa ou a barganha, nem amizade com o arcanjo Miguel, que torne você discípulo de Jesus sem perdão. Olha, você pode ser discípulo de Jesus estando culpado, você só não pode ser discípulo de Jesus estando culpado de não perdoar. Jesus tem discípulos culpados, mas não tem nenhum que seja culpado de não perdoar, porque se não perdoar não pode ser discípulo, porque aí não poderia ser culpado. Porque para ser discípulo culpado, tem que ser discípulo que perdoa, para que a misericórdia venha sobre ele, para que ele, por exercer misericórdia, alcance misericórdia, ao invés de se tornar um credor incompassível e perverso. Simplificando a história inteira. Depois eu disse que não dá para ser discípulo de Jesus sob hipótese nenhuma se o indivíduo não tiver dentro de si aquela consciência de que qualquer que seja o juízo, qualquer que seja a cruz, qualquer que seja a sentença, qualquer que seja a experiência, qualquer que seja a dor, sobre mim, cai bem. É a revelação do malfeitor. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este, referindo-se a Jesus, Deus conosco, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sobre isso eu disse um monte de outras coisas também. Sobre o significado de que quem é discípulo não tem mais no coração e na mente a menor perspectiva de não torcer pelo fato de que todo ser humano diga, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós dissemos também que quem é discípulo sabe que, na verdade, qualquer coisa que a ele aconteça, acontecerá com justiça. Ele já desistiu de justiça, justiça própria, justiça filosófica, justiça de qualquer que seja a natureza. Mas ele sabe que também não há nenhuma relação entre catástrofe humana e amor de Deus. Ele sabe que ele pode ser agarrado por uma malha de injustiça e de perversidade, mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Ele sabe que ele pode morrer crucificado, mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Ele sabe que a única coisa que tem a ver com o amor de Deus nesta vida não tem a ver com o modo como eu sobrevivo e nem com o modo aterrador como eu possa morrer. A única coisa que tem a ver com o amor de Deus é que eu, na verdade, receberia qualquer coisa como justiça e não recebo, porque aquele que deveria me condenar resolveu, como Paulo disse, me justificar e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O pau pode cantar, João Batista pode perder a cabeça,
Qualquer santo pode ser atropelado, qualquer um pode ser esquartejado, a calamidade pode acontecer, mas o discípulo haverá de saber, se discípulo ele for, que nenhum cenáriozinho da história humana está concluindo nada sobre a existência de um discípulo. Porque aquele que diz hoje mesmo que tu estarás comigo no paraíso não estava usando o megafone. O discípulo sabe que as maiores certezas desta vida são segredos de Jesus contados a ele. A gente só fica sabendo daquela conversa ali por razões que não nos estão explicadas, porque eram apenas pessoas agonizantes, ou vocês estão pensando que era uma conversa hollywoodiana, assim. Jesus aqui, um outro malfeitor lá, um outro ali. Aí um grita: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí Jesus ainda sacudiu a cabeça assim e disse: puxa vida, nem agora. Eles entendem, me dão sossego. Aí o outro diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ainda tinha assim uma pergunta. Nós, na verdade, quase que ele puxou a mão da cruz e bateu no peito, igual um deputado federal. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe disse, diz o narrador, no fundo do Calvário, aquela voz cavernosa, ao que Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora eles tinham que estar falando isso em cama d'água, com massagista nas costas, para poderem estar gritando assim, porque morte por crucificação, a primeira coisa que faz é não deixar o cara falar. Ele se pendura, fecha o pulmão, perde o ar. É tudo. Não tinha discurso nenhum. Não tinha sonoplastia. Não tinha beleza nem formosura. Não era o Cid Moreira. Era um segredo. Hoje mesmo tu estarás comigo. E o discípulo crê. Não precisa que Maria aplauda. Eu ouvi, confirmo. Nem que haja intercessão dos apóstolos, o discípulo crê. E disse muitas outras coisas. E hoje, feita essa introdução da qual eu nunca escapo, de recapitulação, eu quero iniciar, enfim, a nossa reunião de hoje, dizendo que o tomar essa cruz, para ser não a cruz da minha invenção, mas a cruz proposta por Jesus, de acordo com aquilo que Pedro diz na sua primeira epístola, que ele tomou para que nós seguíssemos os seus passos, para que andássemos segundo ele, nesse espírito. O que vem adiante é a certeza de que, para o discípulo, o tomar a cruz implica na visceralidade da admissão da sua humanidade. Porque parece que nós estamos sendo chamados para sermos discípulos de um mineral, de um trono de
matéria mineral transcósmica indefinível. De um cristal, de um Buda no Nirvana dissolvido. E é onde nasce a hipocrisia do discípulo. É o discípulo que não assume que ele é apenas gente. De que aquele que o chama a seguir se chamou de o filho do homem mais do que qualquer outra coisa. Admitiu ser o filho de Deus, mas confessou o tempo todo ser o filho do homem. E não escondia essa humanidade. E pedia de beber, ainda que fossem ambientes constrangedores, como diante da mulher de Siquém, à beira do poço de Jacó, uma mulher conhecida pelos homens da cidade e reconhecida pelos discípulos de Jesus sem que eles mesmos a conhecessem. Eles só a reconheceram porque nela reconheceram beleza feminina. Foi por isso que chegaram a perguntar a Jesus: por que tu conversas com ela? Aquela é uma pergunta assim mesmo. Escuta, se fosse um amor à torta, Senhor, tudo bem. Mas esse pedaço de samaritana, sozinho, meio-dia, no poço de Jacó, e a mulher dizendo que está com sede, e que muitos maridos já teve, que agora o senhor mesmo disse, puxou esse assunto com a bichinha, não pega bem. Mas ele não quer nem saber, ele atropela essas coisas. Está com sede, mas vê que a sede da mulher é maior, mas não, ele não chega falando da dela, ele chega falando da dele. Dá-me de beber. Você não o vê negando nenhuma humanidade dele. Se o sono for grande, ele foi capaz de dormir enquanto uma tempestade varria o barco. Um desmaio de cansaço. Você o vê cansado de gente, querendo pegar nele, puxar pedaço dele, não sei o quê. E ele não ficava assim, dizendo assim, aleluia, o Cristo Poliana, como é bom ser puxado, como é bom ser rasgado. Ai, a gente tem que agradar os fãs do Senhor, aleluia. Não tem essa história com ele, não. Ele quer pregar o evangelho, mas não tem esse negócio de querer pegar, ser pegado, nem coisa nenhuma. Quando o pessoal passou a não se segurar mais, ele passou a pregar de dentro de um barquinho. Aqui, do lado de cá do barco. 6, 7, 8 metros na água. E a moçada lá. E o Evangelho de Marcos diz que era para evitar o tumulto de gente querendo ficar segurando. Só faz isso um Deus muito humano. Gente que diz, olha, eu preciso de um espaço. Você o vê o tempo todo afirmando com misericórdia todas as necessidades e condições humanas e circunstâncias da carência humana, ele encarando-as sem escândalo. O escândalo para ele era o fingimento da não existência da necessidade humana. Era a vida farisaica, era a vida impermeável, era a vida de negação da humanidade. Era a expectativa de que o outro fosse sempre um ser inumano e infalível,
que é o que faz com que o indivíduo se torne escandalizável. O que é o ser escandalizável? Senão aquele ser absolutamente abobalhado e idiotado que projetou para o outro, não para ele, a expectativa de perfeição no outro. Quem faz essa viagem não é ainda discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus sabe que o homem é o homem. Sabe da condição humana. E do alto da cruz, Jesus diz, eu tenho sede. Não há nenhum pudor em dizer que ele está com sede. Assim como não há nenhum pudor em dizer aos seus discípulos, fiquem comigo, vigiem comigo, não me deixem só. Vocês foram os que ficaram comigo o tempo todo nas minhas tentações, não durmam agora. Fiquem acordados um pouco mais. Ele é aquele acerca de quem se diz que nos estertores daquela viagem, daquela passagem ao encontro da cruz, estava sentindo tristeza, angústia de morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Essas são as declarações de humanidade da cruz, com a culminância desse grito último sobre a condição do próprio corpo, da necessidade de comer, de beber, de dormir, de descansar, de se alimentar, de cuidar, de ser cuidado, de saber seus limites, de admitir a finitude, a mortalidade, a fragilidade, de dizer eu tenho sede. E como as mãos dele estavam pregadas, ele estava pedindo que lhe dessem de beber, porque enquanto as suas mãos não estiveram pregadas, ele andou na direção do poço, sem se importar com as interpretações. Mas como agora ele está pregado, ele também ensina ao discípulo que o discípulo não tem que ter vergonha de, na sua impotência, dizer, me ajude. Eu estou com sede e eu não tenho como me ajudar. O discípulo confessa necessidade humana, fraqueza humana, impotência humana, carência humana. Mas o discípulo não aceita qualquer coisa em troca. Então, tomaram um caniço e nele puseram uma esponja e embeberam a esponja com uma mistura de vinagre e fel e trouxeram-lhe à boca. Ele, porém, provando, não quis beber, porque não é porque ele está limitado, impotente, finitizado, condicionado, carente e sedento, que ele vai aceitar fel e vinagre ao invés de água. O discípulo, carregando e tomando a cruz, admite a sua condição e a sua necessidade, mas não bebe o que não é verdade, o que não é vida. Não bebe. Interessante é que aquele elemento, aquela mistura química, alguns estudiosos antigos desses costumes dizem que à época eram utilizados na intenção e na perspectiva de que eles funcionassem como anestésico, como diminuidor da dor. E o interessante é que Jesus não aceita esse diminuidor da dor, dessa condição humana. Ele não quer sentir menos. Ele quer beber água. Mas não sendo água,
Ele não quer não sentir a vida por causa de uma ilusão, por causa de um factoide existencial. Então, ou é realidade, ou é água, ou não serve. Ele não quer. E isto, obviamente, nos fala sobre todas as dimensões da nossa condição como discípulos tomando a cruz, na finitude, na limitação dessa jornada humana, condicionados por este corpo de morte, levando dentro de nós as pulsões da alma que precisam dia a dia serem objeto da negação, tomando sobre nós a cruz que todo dia significa uma retomada de consciência, um refazer da viagem inteira, tantas vezes quantas no dia e na existência se apresentem os mesmos temas e as mesmas situações, a gente reafirmando o mesmo compromisso de dia a dia tomar aquela cruz. No entanto, não pode faltar a esse elemento a admissão da minha condição humana, não pode faltar a esse elemento a declaração da minha necessidade, não pode faltar nesse tomar da cruz o meu pedido de ajuda quando eu me sinta impotente, não pode faltar nesse tomar da cruz também, de modo nenhum, a disposição do coração de não se autoindulgir com aquilo que não seja a realidade. O discípulo de Jesus não é assenhoreado pela carência, nem pela fuga, nem pela evasão. Ele admite a necessidade, ele só não admite a fantasia como proposta para a realidade. Porque se não for água, ele não bebe. Em quarto lugar, esse tomar da cruz, passando pela viagem de Jesus, como não podia deixar de ser, porque, como eu tenho repetido, a minha cruz não é meu karma, não é uma invenção minha, é um chamado para olhar para Jesus e seguir os seus passos. Existe também, para o discípulo ir crescendo na consciência de discípulo e se estabelecendo renovadamente como tal, a manifestação do fato de que ele precisa, como discípulo, saber que o tomar da cruz implicará em que ele terá que aprender a conversar com Deus em amor sobre o absurdo. Ele vai ter que aprender a lidar com o Pai, mesmo quando tudo parecer desamparo, absurdo, abandono. Quando tudo não parecer fazer nenhum sentido, ele terá ainda que saber, sem ser com a boca, mas com a verdade instilada no espírito, chamar a Deus de Pai, de Deus meu, de Deus da minha vida, de Deus do meu ser, de Deus da minha existência, ainda que ele tenha que ao final dizer: por que me desamparaste? O discípulo aprende, nesse momento da jornada, da consciência, que a experiência do desamparo, que a sensação do desamparo, não tem absolutamente nada a ver com a distância do Pai. Essa é a contradição do clamor de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? E fala isso de uma maneira tão próxima que dá para ver a cara do Pai tocando nariz com ele, beijando-lhe a boca. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta de desamparo que ecoa como um abraço e um beijo. O discípulo precisa saber que quando Deus é Pai e é Deus meu, todo sentimento pode ser expresso.
toda dor de alma pode ser confessada. Quando Deus é Deus meu e é meu Pai, nenhuma dor será amargura. Nenhuma confissão de absurdo será blasfema. Nada será nada. Quando Deus é meu e é meu Pai. E o discípulo precisa saber que ele será colocado em situações dessa natureza muitas vezes na existência. Quando o que lhe assolará e o que sobre ele se abaterá será a sensação de desamparo. E ali era um desamparo que se conjugalizava com quantidades e situações múltiplas de vínculos que ele tinha e que não estavam presentes também. Além daquilo que, do ponto de vista teológico, a gente sabe, sobretudo por Isaías, acerca da vicariedade dele estar levando sobre si o pecado de nós todos e aceitando, como Paulo diz, não sendo pecado, fazer-se pecado por nós, além de todo esse significado que está para além de tudo e é o que nos põe hoje aqui. Aquele Deus meu, por que me desamparaste? Também conta a história humana desse Salvador, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, experimentando com todas as consequências espirituais com as quais experimentava a própria cruz como poder vicário sobre todos nós e sobre o mundo inteiro, como diz João, mas ao mesmo tempo é a experiência dele. E ele a sente como desamparo, como angústia até a morte, como inferno existencial. E com isso ele diz que nenhum discípulo será poupado de passar pelo vale da sombra da morte, para aprender a não temer mal nenhum, porque vai aprender a dizer, porque tu estás comigo. Nenhum de nós. Há alguém aqui que pensa que viverá como o pai de Siddhartha, como o pai de Buda, tentou criá-lo até a adolescência, sem conseguir ver o mal, nem sentir o mal, nem provar o mal, nem experimentar o mal? Não há nenhum mal mais profundo do que esse que assola as comunidades fechadas para o mal. Vira o filme A Vila. Vira a doença, o bicho. Não existe essa alternativa. Jesus disse a seus discípulos: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. E o melhor lugar para ser livre do mal é no mundo. O pior lugar para ser livre do mal é na evasão do mundo, no ajuntamento dos neuróticos e paranoicos sobre o mundo, formando um monastério. Aí a macumba é o dia a dia. O mal se instala ali como nunca. É igual a igreja, quanto mais fechada, quanto mais unidos são os irmãos, mais diabolicamente a mistura, fofoca, desgraça. Mas eles não se largam, eles se comem, eles se devoram, eles têm que ter comunhão, comunhão. Pelo amor de Deus. Pensando que serão livres do mal e vão virando o próprio mal. Só que esse mal não é o absurdo, ele só é absurdo porque ele é feito por essas pessoas, contra si mesmas. Eu estou falando daquele mal adulto, que não está batendo em idiota. Que não é queixinha de, ai fulano, meu Deus, o diabo está me perseguindo, porque a irmã lá na igreja
não gosta de mim, não gosta que eu seja contralto do coral. Ai, Senhor. Essa coisa. Não estou falando dessa palhaçada, sabe? Que nem anjo quer ouvir como oração. Se o Senhor disser, olha, cuida dessas orações, ele diz, Senhor, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não dá. Manda uma fita, grava um DVD, envia um iPod pro cara, porque não dá, Senhor. Nem o anjo quer. Não estou falando dessa bobajada, não. Eu estou falando é do absurdo que chega e te deixa absurdificado. Cada um, obviamente, tem os seus graus de suporte, de percepção, de resistência. E a gente vai sendo forçado a crescer na vida. Sendo forçado a nos gloriarmos nas próprias tribulações. Sabendo que, sem Deus meu, por que me desamparaste, acontecendo de vez em quando na alma humana, sem essa tribulação, não se gera perseverança, não se gera experiência, não se gera esperança, e nem se gera aquela segurança que já não mais se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. É no Deus meu, por que me desamparaste, que eu vou aprendendo a servir a Deus por nada, por coisa nenhuma, sem nenhum espírito de recompensa, sem barganhas, servindo a Deus por Deus. Não estou entendendo o desamparo, mas o Senhor é o meu Deus. E mais além, nesse tomar da cruz, o discípulo vai ter que, de fato, aprender o significado de relacionalidade transsanguínea, transracial, transcultural, transétnica, transpolítica, transpartidária, trans qualquer coisa. Porque ali do alto da cruz, que ele vê a sua mãe Maria, e vê ao lado dela João, um dos discípulos, sendo que Maria teve muitos filhos depois de Jesus, nos dizem os evangelhos. 2 deles escrevem no Novo Testamento, nos livros contidos no Novo Testamento. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que escreve a epístola de Tiago, e Judas, o que escreve a epístolazinha, que é uma súmula da segunda epístola de Pedro. É uma pílula de Pedro, a epístola de Judas, o irmão do Senhor. E muitos outros irmãos e irmãs, eles tinham, portanto, filhos de Maria. Mas Jesus, ao invés de não se meter naquele assunto, ele é o primogênito dela até o fim. Hoje em dia, a gente não dá mais a menor importância para isso. Tanto faz quem nasceu primeiro, quem não nasceu, essa coisa toda. Mas eu ainda sou filho de uma geração, na casa do meu pai, primogênito é primogênito até hoje. Semana passada minha mãe me escreveu uma carta me perguntando uma coisa, que ela disse, olha, não quero decidir nem as suas irmãs e nem ninguém aqui, porque seu pai não estando, ele não aceitaria outra decisão que não viesse de você, que é o nosso primogênito. Parece coisa antiga, mas o mundo foi assim durante milênios, até uma porcariazinha de tempo atrás, quando virou essa chacrinha. Ele foi primogênito de Maria até o fim. Não tinha nenhum irmão dele ali. Todo mundo fora. Se não fosse por amor a Jesus, que fosse por amor à mãe, né? Acho que a moçada estivesse lá. Só com Jesus a gente não concorda não, porque eles só vieram a se converter depois da ressurreição.
O nosso irmão mais velho, desculpe, ó, romanos, judeus, Caifás, Caiféses, cai a casa, cai qualquer um, Anás, Ananias, abacaxi, ananás, qualquer um. Desculpem qualquer coisa, nosso irmão, mas esse é um país livre. A gente só está aqui ao pé da cruz por causa da nossa mãezinha, coitada, porque sabe como é que é? Coração de mãe é coração de mãe, fica até o fim. Mas não tem nada a ver com ele não, mas não pode nem falar alto, que é para não fazer ele morrer assim, mais triste ainda, né? Nessa cruz. Mas nem para chegar junto da mãe. Não tinha ninguém lá, só estava João. Aí Jesus disse, filho, é quem fica junto da mãe, e mãe é quem fica junto do filho. Mulher, eis aí o teu filho. E disse a João, eis a tua mãe. E daquele dia em diante, João a levou para casa. E com isso Jesus instaurava a presença de vínculos familiares transsanguíneos, transcendendo a todos esses elementos e afirmando o potencial da capacidade essencial de todo ser humano se fazer pai de outro ser humano, se fazer filho de outro ser humano, se fazer membro da família de Deus entre os humanos. E estava afirmando o potencial essencial que existe no coração de cada discípulo, de experimentar a realização da promessa dele, Jesus, quando disse, respondendo aos que haviam dito, Senhor, por causa do teu nome nós deixamos pai, mãe, mulher, casa, bens, propriedades e te seguimos. E ele disse, em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, mulher, propriedade, para me seguir, por amor ao reino de Deus, não receba, já nesta vida, neste mundo, neste tempo, 100 vezes mais pais, mães, irmãos, casas, bens, propriedades e com perseguições. E com isso ele não estava falando em aquisições de bens, de casas, de propriedades, não estava se referindo a abrir-se uma ONG para a terceira idade, não estava falando de nada disso. Ele estava só dizendo que no amor de Deus, na penetração dele na consciência do discípulo, na consciência do significado da cruz, na morte do si mesmo, com todo o poder asfixiante que ele tem de querer nos fazer de modo pagão, a amarmos apenas a nossa mesma carne, o nosso mesmo sangue, não como algo que a gente deva fazer para honrar pai e mãe, mas sim como algo que a gente faz para limitar a dilatação do nosso coração para amar o próximo muito mais e a todos eles, porque de fato a maioria dos que dizem que amam apenas pai e mãe, nem a pai e mãe amam, usam isto apenas como argumento para não dilatarem o coração para amar além. Aí vem Jesus e diz, você está se sentindo órfão, discípulo? Pode ser que a sua mãe esteja ao seu lado. Você chora tanto pelos filhos que não estão aqui. Não tem coração para enxergar os filhos que aqui estão. Você fica confinando tanto a sua felicidade ao quadrado familiar estabelecido pelo si mesmo, ao invés de quebrar essas fronteiras e abraçar o que seja amor fraterno, genuíno, materno, paterno, filial, genuínos, verdadeiros. Discípulo nem discute sobre adoção. Ele se sabe intrinsecamente adotado.
Por isso, para ele, não existe o ídolo do sangue. Não existe o tótem do sobrenome. Não existe o poder da herança genética. Não existe obsessão pela transmigração do genoma, do gene, para que ele se perpetue numa espécie de transmigração de DNA incessante. Essa jamais será uma obsessão do discípulo. O discípulo está interessado em parir corações, em acolher, em não ter medo de ser acolhido, em não brigar contra o amor. Isso faz parte do tomar a cruz. E eu vou parar hoje por aqui. Na quarta-feira que vem a gente segue com o está consumado e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quero, no entanto, abrir, porque o nosso querido Chico deve ter perguntas aí para serem feitas. Elas estão vindo de onde, Chico? Hã? Ninguém perguntou ainda? Estavam lá. Então, se alguém quiser perguntar, pergunte. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta sobre qualquer coisa que tenha sido falado hoje à noite? Alguma dúvida? Pois não, querido. Puder falar um pouco, Caio, sobre confundir a humanidade do discípulo com os caprichos de si mesmo? A humanidade do discípulo, os caprichos de si mesmo? Eu reconheço que minha humanidade, ao invés de não, e que eu estou só dando voz ao meu assim. A humanidade do discípulo quer ser vestida. O si mesmo diz, depende de com quê. A humanidade do discípulo pede água. O si mesmo diz, tanto faz se rolar. A humanidade do discípulo diz, por que me desamparaste? O si mesmo diz, eu sabia que eu não podia confiar. A humanidade do discípulo diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O si mesmo diz, porque eles não sabem o que fazem, eu sabia que era isso que iria acontecer. A humanidade do discípulo assume tudo aquilo que seja genuinamente humano. O si mesmo chama de humano o que é adereço, chama de humano o que é valor agregado frequentemente pervertido. A humanidade do discípulo reconhece a necessidade do abraço. O si mesmo quer viver para todos os abraços. A humanidade do discípulo não tem nenhum medo de dizer que está com fome. O si mesmo, se puder, transforma a pedra em pão. A humanidade do discípulo olha e sabe quem é, mas não aceita nenhuma oferta para pular do pináculo do templo, desce pela escada. O si mesmo não resiste, se arremessa para o show. A humanidade do discípulo, mesmo carregando a mais importante de todas as missões, não crê nunca que os fins justificam os meios. O si mesmo não resiste, e ao ouvir, tudo te darei se prostrado me adorares, prostra-se, põe de quatro e adora. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Alguém quem tem alguma outra pergunta a fazer? Bom, se não tem, melhor, porque eu realmente não sou um cara de muitas perguntas. Eu gosto mesmo é de muitas afirmações. Eu não estou com dúvida nenhuma. Espero que vocês também não estejam. E me desculpem os duvidosos. Eu tenho descoberto, sinceramente, eu tenho descoberto na internet. De vez em quando eu recebo um e-mailzinho, de um cara se queixando da minha falta de dúvida. Você tem que ter dúvida. Eu digo, não, eu tenho ignorância. Mas nem porque eu sou ignorante eu tenho dúvida, porque as coisas nas quais eu creio são tão maiores que tornam a minha ignorância resolvida. Eu creio em Deus.
Ora, depois que alguém diz eu creio em Deus, o resto é criatura. O problema é crer em Deus, o mais é ignorância, mas já está resolvido. Então, eu sinto muito, porque eu não consigo sentir, ter e alimentar essas dúvidas. Tem umas pessoas que insistem, me mandam uns textos de um determinado autor brasileiro aí na internet que cultua uma certa dúvida, uma devocionalidade na dúvida, uma coisa. Eu olho para aquilo e digo, meu Deus, que perda de tempo. Por que o cara diz, olha, eu não creio mesmo, a minha fé é pequena, ao invés de ficar fazendo uma teologia da poesia, da dúvida não resolvida, porém insistentemente agarrada à crença. Aí ficam zangados comigo quando eu não sinto essas coisas. E eu não sinto não é por nada não, porque se eu sentisse eu tenho liberdade de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Na cara de qualquer um. Como eu já tive os meus momentos de falar isso com Deus, no absurdo, absolutamente absurdo, para além de toda compreensão, mas em falar já com aquela sensação de abraço. Quase que de catarse que no processo já vai ficando desnecessária, porque antes que você comece a clamar, ele já está dizendo, eis-me aqui. Esse é o Espírito, esse é o convite para a viagem em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Ninguém vai sair. Ninguém. Vamos dar as nossas mãos? Você não acha que o Evangelho é maravilhoso? Você não acha? Você acha que o Evangelho é maravilhoso? Eu acho que o Evangelho é maravilhoso. Eu estou exposto a ele desde que eu nasci. Eu preguei a primeira vez publicamente quando eu tinha 13 anos por 6 meses. Depois eu parei até os 18 anos. Foi assim umas férias para a safadeza deliberada. Porque lá no fundo eu sabia que tinha uma âncora dentro de mim da qual eu não poderia jamais fugir. Aí com 18 anos querendo pular de cabeça para a morte, fui puxado assim, ó. Quando eu vi, estava na praça pública pegando o Evangelho. E eu não sei quantos anos mais eu tenho, eu espero que Deus me dê ainda muitos anos, porque eu amo pregar o Evangelho. E não tem nada mais maravilhoso. Não tem nenhum poder maior de não estuprar ninguém, não violentar ninguém, não fazer lavagem cerebral em ninguém. Não ficar tentando condicionar ninguém, nem impressionar ninguém, nem iludir ninguém, nem fantasiar coisa alguma, nem fetichizar nada. Ao contrário, dizendo, Papai Noel não existe, mas Deus é seu Pai. Dor existe, mas consolo é maior. E os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o peso de glória a ser revelado. E apesar dos gemidos nossos da criação, o que se confessa é que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E porque a gente anda com a consciência tranquila, sabendo que todas as coisas, todos os absurdos, tudo conspira para o bem daquele que de fato confia em Deus como amor. Todos. E eu posso repetir isso milhões de vezes, cada vez que eu disser, eu sei que será novo. Esse é o milagre do Evangelho, ele é boa nova. Porque a mesma palavra repetida nunca será a mesma. Ela sempre se reatualiza no dia chamado hoje, ela é sempre pão nosso de cada dia.
ela sempre chega e fere a gente de algum modo. Ela sempre pega e bota a cara da gente para a luz. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, pela simplicidade dela. Eu peço que ela esteja realizando um bem infinito no coração de todo aquele que a está acolhendo com boa mente, bom coração, dizendo amém de verdade, na disposição de seguir, de andar, de crer, de desistir de si mesmo, de suas opiniõezinhas, de suas interpretaçõezinhas, de suas idioticezinhas, de suas santas burrices, de seus apegos a culturas familiares perversas, de fato, a cadeias de maldições que são ungidas como coisa de família. Pelo amor do teu nome, ajuda a gente a desistir do dejeto que a gente chama de minha coroa. Ajuda a gente a desistir desse fedor que a gente chama de meu perfume. Ajuda a gente a desistir desse trapo de imundícia que a gente chama de nossa justiça. E ajuda a gente a tomar essa cruz que é perdão, que perdoa o mundo, que perdoa a vida, que é, de fato, confissão de que nós não estamos aqui para discutir, porque, de fato, o que nos alcança é muito maior do que qualquer coisa que a gente tivesse para argumentar, porque nós já somos filhos do paraíso. Obrigado, porque o coração pode não ter medo de confessar a humanidade e pode ter também o discernimento para só beber água e não aceitar vinagre. Obrigado, Senhor, porque não há medo quanto a falar a verdade do ser para ti, porque não há nenhuma verdade, não há nenhum absurdo, não há nenhuma perplexidade que não possam ser confessados, ainda no espírito do maior amor, como Abraão, que sem entender nada, levava o filho para ser imolado e dizia, irei para adorar, e depois que eu voltar, encontrarei vocês aqui. Por favor, acentua isso em cada um de nós, para que o Evangelho não seja um verniz, não vire cristianismo na gente, mas seja sempre o caminho da vida, todo dia, em Jesus. Amém. Em nome